Olá, está começando mais um SG Notícias, o seu boletim diário de assuntos ESG, ambiental, social e governança, um produto do Instituto Global. E a PEC das praias, como vem sendo chamada a proposta elaborada em 2022 e discutida recentemente no Senado, tem causado controvérsias e até briga entre famosos nas redes sociais. O nosso repórter João Quer conversou com especialistas para entender do que se trata a proposta e seus possíveis impactos no meio ambiente. Pois é, Camila, se aprovada, a proposta vai permitir a transferência de territórios de marinha para ocupantes particulares. Hoje são considerados territórios de marinha toda a faixa de 33 metros ao longo da costa marítima do país e nas margens de todos os rios e lagos banhados por marés. Sendo assim, a área pertence ao governo federal e proprietários de terrenos dentro dessa faixa precisam pagar impostos específicos à União. A PEC propõe que os terrenos sejam transferidos às pessoas físicas e jurídicas que atualmente os ocupam e aos estados e municípios no caso de áreas desocupadas. Segundo o senador Flávio Bolsonaro, redator da PEC, o que guia essa proposta é o que ele chama de sentimento municipalista. Uma das norteadoras dessa PEC, um dos norteadores, melhor dizendo, é o sentimento municipalista, sim. É o entendimento de que quem conhece muito melhor a realidade de cada imóvel desse é o prefeito lá do Pará, é o prefeito de Florianópolis, muito mais do que nós aqui em Brasília ou de que qualquer órgão da União Federal. Mas a grande polêmica gira em torno da possibilidade dos proprietários de terrenos próximos aos mares limitarem o acesso de pessoas às praias. O texto da PEC não fala em privatização de praias, mas, segundo o advogado Yuri Lima, é possível que o acesso das pessoas seja dificultado. Nós vamos ter, muito possivelmente, consequências para populações locais, então pescadores, ribeirinhos, quilombolas, comunidades tradicionais que vivem já há gerações, né, em várias áreas ao longo da costa, e vamos ter consequências também para o meio ambiente. A gente vai perder esse controle, essa proteção da União sobre as populações tradicionais, as comunidades locais e os ecossistemas. Sem a proteção da União, a possibilidade de maior degradação dos ecossistemas próximos às costas pode ter consequências graves e até causar o desaparecimento das praias, segundo a engenheira ambiental Natália Ayumi. As restingas são aquelas vegetações mais rasteiras que estão nas praias e elas fazem um papel muito fundamental na questão da erosão, por exemplo. Então, basicamente, elas seguram a areia no lugar. Ao aumento do nível do mar e a erosão do solo, né, a diminuição das restingas, as praias podem sumir. Enquanto os manguezais também têm um papel muito importante no bioma, na biodiversidade, além da captura de carbono, né, eles fazem essa manutenção de biodiversidade marinha. E enquanto isso, países ao redor do mundo fazem um movimento contrário. Infelizmente, nós estamos não só nesse quesito, como em muitos outros, nós estamos na contramão do mundo, né? Então, por exemplo, para dar um exemplo aqui bem próximo a nós, de 2 países vizinhos, como a Argentina e Uruguai, eles têm uma faixa, Argentina e Uruguai, de 150 metros, né? E existem, inclusive, estudos para que essa faixa seja aumentada. A França, por outro lado, ela vem estatizando alguns terrenos que hoje são privados e estão justamente nessa faixa litorânea. Por que que França, Argentina, Uruguai e muitos outros países estão fazendo isso? Justamente para a proteção do meio ambiente, proteção das populações, né? Tentar mitigar de alguma forma as mudanças climáticas e as consequências das mudanças climáticas, e nós estamos indo na contramão. Obrigada, João. Por aqui a gente vai continuar de olho. E hoje, dia 7 de junho, comemoramos o Dia Mundial da Segurança dos Alimentos. A data foi criada pela Assembleia Geral das Nações Unidas para difundir ações preventivas e de esclarecimento relacionadas às doenças causadas pela contaminação alimentar. A iniciativa tem como objetivo chamar a atenção para o tema, inspirar ações para prevenir, detectar e gerenciar riscos de origem alimentar. Segundo o estudo da ONU, pelo menos 200 doenças mapeadas são causadas por contaminação via alimentos inseguros que podem conter bactérias, vírus, parasitas ou substâncias químicas prejudiciais à saúde humana. Estima-se que crianças menores de 5 anos
correspondam a pelo menos 40% do total de infecções. Em abril deste ano, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística constatou que 21 milhões de lares aqui no país ainda enfrentam situação grave com relação à falta de acesso adequado à alimentação. No nosso site você encontra este e outros estudos também sobre o assunto. E na última madrugada, um ataque aéreo israelense na região central da faixa de Gaza acertou uma escola usada como abrigo e matou dezenas de pessoas. As informações são da Bianca Rocha. Camila, o ataque de Israel ontem a uma escola matou 37 pessoas. Entre elas haviam 14 crianças. A escola estava sendo usada como abrigo e era administrada pela ONU. O exército de Israel alegou que o alvo do ataque eram membros do grupo terrorista Hamas, incluindo alguns que teriam participado dos ataques de 7 de outubro. Muitos dos mortos e feridos foram levados para o hospital de uma cidade próxima do local do ataque. Apesar disso, o tenente-coronel Peter Lerner, um porta-voz militar israelense, disse que não estava ciente de qualquer baixa civil como resultado do ataque. O diretor da Agência da ONU para Refugiados da Palestina, Philippe Lazzarini, afirmou que as forças israelenses bombardearam a escola sem aviso prévio. Segundo ele, o local abrigava 6 mil refugiados internos. Os Estados Unidos pediu explicações a Israel sobre o ataque ocorrido. As Nações Unidas adicionou oficialmente Israel a uma lista de países que matam crianças, juntando-se a grupos como ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram e outros. É bom lembrar que pelo menos 140 palestinos foram mortos e centenas ficaram feridos nos últimos dias. Volto com você, Camila. E a companhia Vale do Rio Doce informou que tomou conhecimento pela imprensa sobre a inclusão da empresa no cadastro do Ministério do Trabalho e Emprego, conhecido como a lista suja. Segundo a empresa, a inclusão é incorreta e foi feita devido à decisão do Supremo Tribunal Federal de maio de 2024, que reconhece a impossibilidade de manutenção dos autos de infração lavrados durante a fiscalização do Ministério do Trabalho em 2015. A mineradora lembra que, conforme indicado no formulário de referência em fevereiro do mesmo ano, a empresa Ouro Verde Locações e Serviços, que prestava serviços de transporte de produtos acabados para a Vale em Minas Gerais, teve seus locais de trabalho, ambos de propriedade da Vale, inspecionados pelo Ministério. A Vale também diz que adota medidas rigorosas para garantir o cumprimento das leis trabalhistas e o respeito aos direitos humanos em todas as suas operações e em sua cadeia produtiva. E o ESG Notícias de hoje fica por aqui. Mas se você quer ficar por dentro destas e outras informações, você já sabe. Acesse o nosso portal globalesg.com.br e fique atento também às nossas redes sociais. Obrigada pela sua audiência, nos vemos na próxima edição. Até lá!